Oi, amigos! Bom, uns recadinhos antes de começar o vídeo. Teve uma live muito legal no jogo contra o Real Garcilasso, que eu fiz pelo Diário do Peixe. Aliás, eu tenho uma coluna no Diário do Peixe, se vocês quiserem conferir, eu sempre escrevo toda semana. Na live que a gente fez, foi uma parceria com o Quintal do Espeto. Então, quem for de São Paulo, Quintal do Espeto aqui na Vila Madalena, todos os jogos que não forem, né, aqui em casa, eles vão transmitir lá, vai ser o espaço do torcedor aqui em São Paulo. Então, quem quiser conferir, tem a live no Diário do Peixe, tem o site Diário do Peixe, quem ainda não conhece o site, é muito legal, é o maior portal do Santos, é de muita qualidade. Eu tenho minha coluna lá, se quiser conferir. Nunca tinha feito isso ainda em vídeo, mas eu anotei várias coisinhas pra não esquecer de falar, porque tem muita coisa que eu queria falar. Primeiro, o jogo. Foi a nossa quarta derrota. Tem 3 jogos que o nosso ataque não ataca. Esse último jogo, acho que igual os últimos 2 jogos, muitas pessoas falam, ai, manda o Giamota embora, é ruim, sei lá o quê. Mas, gente, nos últimos jogos, quem mais chutou foi ele. Então, assim, nesse último jogo, pelo menos, a gente teve 3 chutes ao gol. O Gabriel tava um pouco mais ativo. Não estou falando que ele está no nível que a gente esperava dele, mas o Gabriel está chutando um pouco mais. O Rodrigo nesse jogo ficou abaixo, o que é normal, porque um time como o Santos não pode depender de um moleque. Não tô falando moleque no sentido pejorativo, ele é só um menino. E depois que o Barcelona começa a colocar você, imagina você sendo colocado na capa de um jornal catalão, na capa de um jornal espanhol, você na capa do jornal. Gente, isso mexe com o menino, é óbvio, ele vai oscilar. O Sacha tava baixo, o Dodô tava baixo. Era pro Veríssimo entrar logo de cara, já muda o Gustavo Henrique. E meio que o David Braz sabe jogar com o Veríssimo, o Gustavo Henrique sabe jogar mais com o Luiz Felipe, são as nossas duas duplinhas. David Braz e Gustavo Henrique não deu certo. O Gustavo Henrique, eu não sei porque a gente coloca ele como um zagueiro pra sair. Ele é um zagueiro mais pesadão. Eu acho que ele é um zagueiro para ficar na área. E se é pra alguém ser um quarto zagueiro que vai sair, tem que ser o David Braz. O jogo no primeiro tempo não foi tão ruim. A gente tava naquele empate, o jogo praticamente o Cruzeiro já tinha assinado o empate, o Santos tinha assinado o empate, a gente deu aquele gol. Eu acho que uma outra coisa boa, o que eu falei do Giamota, o Vanderlei jogou melhor nesse jogo. Antes do escanteio, que foi o gol do Cruzeiro, o Vanderlei fez uma baita de uma defesa, o Vanderlei tava melhor nesse jogo. Mas assim, a gente entregou realmente, a gente começa o jogo e já fala quem vai falhar. Aí se tem um drible, se tem alguma jogada boa, a gente já fica esperando, tá? Vai acontecer alguma coisa, vai acontecer uma coisa. Isso é horrível, a gente tá acostumado com o pior. Sobre o público, só foram 10 mil pessoas. O lucro não foi muito alto, mas pelo menos teve lucro. Eu acho que assim, tem a crise da gasolina, tem um monte de coisa, mas vamos buscar apoiar nosso time. A gente tem um jogo muito importante na quinta-feira agora, contra o Atlético Paranaense. Ah, mas eu não vou até o jogo, tudo bem, eu também não tenho como ir, não tenho como me deslocar até lá. Só que assim, não dá pra gente ficar nessa pressão de joga por amor ou joga por terror, xinga todo mundo. Gente, é assim, se a gente tá perdido, se você me fala o que você mudaria no elenco do Santos hoje, com as peças que tem, o Diário do Peixe mesmo colocou isso. Temos apenas 7 jogadores desde o começo do ano que não foram pro DM. Eu não lembro se a gente jogou 3 jogos com os mesmos 11 jogadores. A gente não tem regularidade nenhuma. A gente tinha uma sequência gigantesca de lesões. Anotei pra não errar. Atualmente, Lucas Veríssimo, desconforto na coxa esquerda. Alisson, entorse no joelho direito. Vecchio, dores no joelho direito. Bueno, entorse no tornozelo esquerdo. Arthur, entorse no tornozelo esquerdo. Copete, desconforto no quadril. Bruno Henrique entrou bem, deu aquela paulada, tá com dores na costela, deu aquela paulada na trave. Então, assim, ai, tá tudo horrível, vamos xingar fora Jair. Gente, assim, com as peças que o Jair tem, foi prometido um meia pra ele, foi prometido um monte de coisa que não chegou. E aí o time tá numa crise financeira, não vai contratar ninguém, não consegue contratar ninguém. O Pérez tá longe, tá em Londres, até o Léo, o lateral, nosso último grande ídolo, falou pro Pérez que ele devia estar aqui, é verdade, ele até tá falando que ele vai voltar antes. O time do Santos não tem jogador pra completar, né? Que o time do Santos não tem jogador para completar o elenco. Tem jogador pra completar banco. A gente tá sem banco. Então assim, agora o Pérez falou que nesse intervalo a gente vai ter de 3 a 4 reforços. E eu acho assim, ou demite agora o Jair, ou não vai esperar 2 jogos quando voltar em agosto e demitir. Porque assim, esse tempo, esse break, vai ser necessário pro treinador que ficar. Hoje teve jogo, os meninos do Sub-17 jogaram no Mundial, perderam, e aí o Lucas Lourenço fez o gol e todo mundo tá falando que ele poderia ser o meio. Também acho que pode subir esse menino pra fazer testes, mas assim, é igual o Rodrigo, aliás. É igual o Rodrigo, a gente não pode depender de um menino de 17 anos. Não pode, toda a bola vai pro Rodrigo, gente. Não, a gente fazia isso ano passado com Ricardo Oliveira, um cara de, tipo, 37 anos, não com um menino de 17.
essa dependência é ruim. A gente teve uma dependência com o Lucas Lima e quando o Lucas Lima começou sua decadência, a gente se ferrou. Então, assim, o que eu peço pro torcedor? Não vai xingar em Instagram, não vai ficar xingando, porque isso não adianta nada. É igual o que o Rodrigo disse na entrevista. Perguntaram pra ele o que falta. Ele falou, meu, se eu soubesse o que falta, eu teria feito. Que time que... Todos os times têm camisa 10? Todos os times têm um baita centroavante? Não tem. O Liverpool não tava agora na final sem goleiro? Mas chegou na final. Entendeu? Assim, todos os times têm as suas ausências. Então vamos trabalhar com as nossas ausências. E torcedor, vamos aos jogos, vamos apoiar. Não é pra xingar, não adianta nada. Ah, mas o jogador ganha muito. Ah, eu sei, eu sei disso. Mas, gente, é futebol, vamos ajudar, a gente tem que torcer. Nosso papel é esse, a gente vai conseguir. É um momento difícil? Sim. Aí as pessoas falam, não, mas tudo bem ficar na zona de rebaixamento. São Paulo sai, o Botafogo sai, o Vasco sai. Mas a gente não tá acostumado. E o que eu acho é que, assim, torcedor e jogador é uma coisa junta. Se o torcedor mostra insegurança, o jogador mostra insegurança. Se um fica perdido, o outro fica perdido. Se um não sabe como que o Santos joga, o torcedor também não sabe, o jogador também não sabe. Gente, é uma coisa completa outra. A gente lotou o estádio no Pacaembu, a gente empatou o jogo, o Vitor empatou aquele jogo. A gente lotou o estádio contra o Estudiantes, o time jogou melhor. O jogador sente a pressão de um estádio cheio positivamente. Eu concordo que não tem que chegar para os jogadores e falar, nossa, parabéns, vocês são demais. Mas assim, se você não consegue falar que eles são demais, então não fala nada. Porque é muito melhor. Essa é a minha opinião. Eu acho que a gente tá aqui pra torcer. Eu acho que o nosso papel de torcedor é esse. Eu acredito no nosso time, a gente tem boas peças, sabe? Eu vejo nas entrevistas do Rodrigo uma vontade de falar o Santos é grande, um brilho no olho de ainda jogar no Santos que a gente não vê mais. Então vamos lapidar nossas joias sem falar que é culpa dele, colocar o peso dele, que é um peso que ele não tem. E o time vai se ajeitar. Eu não tô falando aqui que a gente vai ser campeão, eu também não acredito em títulos esse ano, mas eu acredito num bom desempenho da equipe, que é uma equipe que trabalha bastante. Não é uma equipe que eu assisto e fico, nossa, ninguém corre, ninguém faz nada, não. É uma equipe que às vezes não tem sorte, é uma equipe que não tá entrosada porque simplesmente nunca joga junto. Tchau, amigos. Tchau, amigos.